como que seria a questão do nosso estado quanto à exportação? Seria bem mais? Daria para aumentar mais a produção? O senhor, inclusive, viaja para outros países. Como que o senhor vê o cenário de lá comparado com o nosso aqui? Também existe muita diferença? Kátia, com certeza, cada vez que a gente faz uma viagem, tivemos junto com o nosso amigo Mota, aqui também na própria Rússia, já tivemos na China, a gente teve nos Estados Unidos, a gente volta frustrado de quando a gente chega em países até com as mesmas dificuldades. O Brasil, no caso da Rússia, você vê a malha ferroviária, onde praticamente você transporta tudo por ferrovia, onde é bem mais econômico. Com certeza, se Mato Grosso tivesse uma infraestrutura melhor, nós estaríamos hoje produzindo no mínimo 30% ou 40% a mais do que produzimos hoje. Aí viria aos cofres públicos, com certeza, essa arrecadação pelo investimento da infraestrutura. Mas, infelizmente, o fato de estar acontecendo, essa falta de infraestrutura, você cria dificuldade para se expandir as áreas. Parece que o agronegócio não é um setor importante para a economia, né? Não é uma prioridade. Olha, a gente fica até, quando para pensar na tua colocação, Gonzaga, realmente parece que não é importante. E nós estamos falando aqui em produção de alimentos. Nós estamos falando aqui em giro econômico. Geração de recursos, geração de recursos. Então não existe nada que você diga que não vale a pena você fazer infraestrutura. E não falamos aqui de infraestrutura ou de rodovia única e exclusivamente para se transportar a produção. Nós temos pessoas também. Quem está lá em Apiacás não quer uma rodovia. Quem está lá em Colniza, quem está lá em Cotriguaçu, começaram aquele trecho de Cotriguaçu para ligar a Juruena, fizeram um pedaço e pararam também de rodovia. E qual é o sentido de começar lá do outro lado e deixar o meio sem fazer? Então são as coisas, as obras que a gente não consegue entender o porquê se faz lá na ponta onde praticamente pouco se usa. Começa ao contrário, invertido. Começa ao contrário. Agora, se Mato Grosso quiser sair desse marasmo, o nosso governador vai ter que olhar para isso, tem que pegar, largar esse valor exclusivo do FETAB hoje, dos duas, FETAB 1, FETAB 2, e deixar que o Marcelo Padeiro, que a gente sabe que tem a maior boa vontade, que se use na infraestrutura interna nossas rodovias estaduais. Porque nós temos aí hoje, 1,5 vez, podemos dizer assim, 13, 14 milhões de hectares, que está sendo utilizado pela pecuária, que são áreas aptas a fazer agricultura, ou seja, plana, área com aptidão agrícola. Então, nós poderíamos estar usando, no mínimo, dizer 20% ou 30% dessa área, que seria o quê? 50% a mais do que a gente está produzindo hoje em termos de área. Estaríamos produzindo aí hoje tranquilamente, dizer em torno de soja e milho, aí 80 milhões de toneladas. Mais recorde de produção. Com certeza. Presidente, a gente tem visto aí, como é que o senhor enxerga a política externa do país atualmente, justamente para as exportações? O senhor falou de China, de Rússia, a gente teve uma viagem do presidente Bolsonaro agora a Israel. Para o setor, como é que o senhor enxerga a interlocução do governo com os países que recebem os nossos produtos? Olha, muita polêmica aí, principalmente algumas colocações do próprio presidente Bolsonaro e principalmente o Nelson Araújo, o nosso embaixador aí, de se fazer que ele não venderia alma aí por conta de vender minério ou vender grão-soja especificamente, ele falou. Eu acredito que o Brasil tem que sim que resgatar, dizer a cidadania dele, para as pessoas acabarem também nos respeitando. E logicamente que foi uma expressão que ele usou, que eu acho que ele foi até infeliz naquele momento, que não era isso que ele queria se expressar. Porque hoje o mundo também demanda por alimento. Não você dá o luxo de dizer qualquer país no mundo, eu não vou mais comprar de você porque você falou isso, falou aquilo. Então acho que de início de governo é natural isso, às vezes alguma fala maior, e a gente vê também certamente alguma preocupação com isso, por retaliação. Mas como hoje o mundo também não tem essa oferta de alimento sobrando, como a própria soja, que são aí 3 países praticamente que produzem no mundo, que seria aqui o Brasil com os Estados Unidos, mais ou menos sempre disputando aí o primeiro e segundo lugar, juntamente com a Argentina. Então não teria lá também muita saída, mas não é essa forma de comportamento, com certeza. Acredito que a diplomacia, a conversa e você se buscar em novos mercados, por exemplo, eu preocupo um pouco mais com essa situação com Israel, para dizer a verdade, por conta da própria carne, do próprio milho, que hoje os árabes compram muito. Mas também não você tem muita opção de comprar carne vermelha no mundo.
Carne vermelha, hoje a gente roda esse mundão aí, onde você ainda come carne vermelha barata aqui na América do Sul, especialmente Brasil, Argentina, Uruguai, onde concentra a maior produção. Mas se preocupa sim, e a gente tem que trabalhar mercados com certeza, porque o Brasil tem uma condição. Sem fechar portas, né, presidente? Não Sem tem, fechar portas, não existe fechar portas. Caprichos, não, aquela coisa. Isso não existe, você tem que abrir portas. Se as portas sozinhas não dá, abre as janelas também. Mas tem que se buscar com certeza novos mercados e manter os que a gente já tem.